Boa tarde a todos, sejam todos bem-vindos a mais uma aula do canal Educação. Professor César Robério, seu professor de História. Nós estamos transmitindo aqui direto do Estúdio 1 do canal Educação para toda a galáxia e nós estamos dando sequência à nossa primeira aula. Nossa primeira aula foi sobre formação dos Estados Nacionais, tá legal? No início nós falávamos sobre todo aquele contexto, né? Ali na Baixa Idade Média, quando nós tínhamos uma classe social, a burguesia, comerciantes que estavam surgindo, né, e desejando, né, lógico, ter uma proteção de alguém, e o rei surgia com esse objetivo, tá bom? Boa tarde especial para Alan Everton, boa tarde para Thaís Evangelista, tá legal? Para todos vocês que estão acompanhando nossa aula de hoje, tá legal? Bom, meus queridos, vamos pegar 4 estados nacionais, para nós fazermos referência, no caso Portugal, Espanha, né, Inglaterra. No caso da França, veja bem, a França era considerada, né, um modelo do absolutismo europeu. E esse processo se deu ao longo do reinado de 2 dinastias, a dinastia Capetingia, né, e Valois, entendeu? E, na sequência, a dinastia Bourbon, que vai consolidar as monarquias absolutistas na França. Então, assim, esses reis, eles vão ter plenos poderes, tá legal? São eles que elaboram leis, são eles que julgam, são eles que condenam, são eles que absolvem. Então, não tinha para quem reclamar, né? Se você se considerasse vítima, né, de alguma ação da parte dos monarcas, não tinha para quem reclamar. E muitas injustiças aconteceram, com certeza. Porque, como o próprio nome já está dizendo, é o absolutismo, né? O absoluto, né? É pleno, é total. Então, essas são as dinastias que vão se destacando na França. Olha ele aí, Henrique II. Agora nós estamos analisando o absolutismo na Inglaterra. Então, na Inglaterra, veja bem, até o século XII, as ilhas que formavam o atual Reino Unido não possuíam unidade política. Entendam, o que hoje nós conhecemos como a Inglaterra, a França, Portugal, Espanha, não existia, né, aí durante o período que foi conhecido como Idade Média, porque a Europa estava fragmentada. A Europa estava fragmentada em feudos, né, em feudos, dominada por senhores feudais. O que é que vai acontecendo? O que é que vai acontecendo? Na transição da Idade Média para a Idade Moderna, os senhores feudais, eles vão perdendo importância, vão caindo no poder deles, e quem é que vai ascendendo em termos de poder, vai evoluindo? É exatamente a burguesia. Eu comentava na aula anterior, viu? O seguinte, esses 3 atores, rei, burguesia e nobreza. Olha só o que acontece. No caso dos nobres, o poder deles vão declinar. No caso do rei e da burguesia, vão ascender, né? Então, é isso que acontece. É preciso que vocês entendam isso, né? De que, durante o momento em que não havia, durante o tempo que não havia essa unidade política na Europa, os países não estavam unificados, né? Pelo contrário, havia uma fragmentação política. Quem é que se beneficiava disso tudo? Ora, quem se beneficiava era exatamente a nobreza, né? Para eles era interessante o poder continuar fragmentado. No entanto, com a centralização do poder, quem é que ganha? A burguesia. Você sabe por quê? Fica ligado nessa. Com a burguesia, tá legal? Com a burguesia tendo um poder centralizado na pessoa do rei, o rei vai unificar. Antes era uma loucura para os burgueses, para os comerciantes. Eles, quando saíam pela Europa, tinham que levar vários sacos com moedas diferentes. Por quê? Porque em cada feudo tinha uma moeda diferente, meu povo. Com essa unificação, né, com o surgimento das monarquias nacionais, as moedas serão unificadas também, né? E aí facilita para quem? Para os comerciantes, e aí facilita para os burgueses. Facilita demais para os burgueses, né? Pesos e medidas, era outra loucura. Cada parte da Europa tinha um sistema de pesos e medidas diferente. Com o surgimento dos países,
Aí simplificou demais, cara, porque cada país vai adotar um padrão específico para vigorar em todo o seu território. Leis. Era lei diferente demais. Os burgueses tinham que conhecer as leis das diversas partes da Europa. Com o surgimento das monarquias, o poder bastante concentrado, aí isso já fica bastante facilitado. Voltemos ao século XII. Século XII é 1100 e tanto, né? Aí nós estamos na Baixa Idade Média. As ilhas que formam o atual Reino Unido, né, não possuíam uma unidade política. Constituía um bloco de quatro reinos independentes, que eram os herdeiros dos povos anglo-saxões. 4 reinos, ao invés de 4 reinos. Aí cada um puxando para um lado. Né? Isso aí fragiliza demais, tá legal? E fica até difícil, né, fazer a administração, a gestão. Na segunda metade do século XI, os normandos, que também haviam ocupado territórios ingleses, formaram uma nobreza propensa a quê? A uma administração central. Agora, isso aqui é interessante, cara. É interessante, você sabe por quê? Porque enquanto a nobreza de outras partes da Europa eram contrários, né, a que houvesse uma administração central, né, aqui não. Na Inglaterra, ou melhor dizendo, no Reino Unido, Inglaterra, Escócia, Irlanda, País de Gales, né, surge uma nobreza propensa, inclinada, favorável a uma administração central. O que é isso, administração central? Ora, é a centralização do poder. O processo efetivo de centralização monárquica no Reino Unido, né, na Inglaterra, que pega a Inglaterra, lógico, começou, né, com o rei Henrique II. Veja bem, ele é um homem do século XII, Henrique II. Começa com ele. Eita, para quantos anos, hein, cara? Ano para dedéu, né? Porque você pega aí o ano 1189, você vai dar o quê? Rapaz, quase 900 anos. É muito tempo. Vocês estão entendendo como é que esses países europeus, alguns deles, acabaram sendo mais, digamos assim, eles foram pioneiros, né? Largaram na frente, né? Não foi assim, essa história de surgimento de países na Europa não foi algo assim, mais ou menos ao mesmo tempo, não, viu? Sabe por quê? Nós tivemos, inclusive, os 2 últimos países que surgiram na Europa, foi a Alemanha e a Itália, mas somente foram unificados em 1871, no final do século XIX. Olha que coisa. Aí você olha para o mapa da Europa hoje, aí tem algumas pessoas que imaginam que sempre foi dessa forma. Não. Aliás, se tem um mapa do mundo que já passou por muitas mudanças, né, foi exatamente um mapa da Europa. Mas também já foi palco de Primeira Guerra Mundial, Segunda Guerra Mundial. Em para trás teve Império Romano, a confusão é grande. Ou seja, já teve reinos que surgiram e desapareceram. Ali tinha o Império Austro-Húngaro, o Império Turco-Otomano, pegava uma parte também da Europa, né? O Império Alemão, Mas essa realidade ela vai se espalhando, pessoal. Ela vai se espalhando pela região da Europa, Europa Ocidental, melhor dizendo, né? Que é o surgimento de países, o surgimento de Estado-nação. Tá legal? Adelante. O que é isso, professor? Vocês estão vendo aí, né? Dois brasões de 2 dinastias europeias. Dinastia Valois, da esquerda, e a dinastia Tudor, da direita. Estamos nos referindo à Inglaterra e à França. Inglaterra e França. Aí tinha exatamente as representações, a simbologia, né? Então, meus queridos, observem, as monarquias em França e Inglaterra mostrariam sinais de fortalecimento do poder real,
tá? Depois da Guerra dos 100 Anos. Gente, ó, por que fortalecimento do poder real? É bom comentar isso, é preciso comentar isso. Porque se você me perguntasse assim, professor César, durante a Idade Média, durante a vigência do feudalismo, sim, ok, pode falar. Existiam reis na Europa? Sim, existiam reis. Mas esses reis tinham muitos poderes? Não. Na Alta Idade Média não tinha, não. Quem tinha poder mesmo eram os senhores feudais. A coisa assim meio maluca, né? Mas, enfim, com o tempo, o que é que vai acontecer na Baixa Idade Média? Os reis, eles vão trabalhar, né? Eles vão agir no sentido que acontecesse o que está colocado na sua tela, o fortalecimento do poder real. Então, não foi assim, no estalar de dedos, né, que os reis europeus aumentaram imensamente seus poderes, não. Foi um processo lento, né, não aconteceu da mesma forma em todos os países, mas é interessante observar alguns aspectos, como, por exemplo, quem é que está por trás, quem é que está apoiando, quem é que está bancando, quem é que está patrocinando? Eles, os burgueses, tá? Os burgueses, tá? E aí, pessoal, no caso da Inglaterra, e da França, esses dois países, como é que aconteceu na prática esse fortalecimento do poder real? Né? Tivemos a Guerra dos 100 Anos, né, entre a Inglaterra e a França, durante a Baixa Idade Média, e internamente, ingleses contra ingleses, tivemos a Guerra das Duas Rosas, que opôs a Casa Lancaster e a Casa York no século XV. Foi que o poder real se consolidou, respectivamente, com a dinastia Valois, ou seja, na França, e a dinastia Tudor, na Inglaterra. Na Inglaterra. Vocês estão entendendo? Vamos lá, recapitulando. E é curioso que o texto está sempre reforçando, ó, poder real, poder real. E o quê? O fortalecimento do poder real. Ele sempre teve poder, mas muitas vezes era um poderzinho fraquinho, né? Era menos poder do que o poder dos senhores feudais. Mas, com o tempo, né, com vitórias em algumas guerras, quando começa a cobrar impostos, né, organizar seus exércitos, e aí, meus queridos alunos, minhas queridas alunas, não vai dar outro resultado que não seja o fortalecimento do poder real. Não é só o poder do rei que se fortalece, não, né? Se fortalece também o poder da burguesia. A burguesia vai ganhar com certeza, né? Mas que foi um momento muito, digamos assim, doloroso, que exigiu muito daqueles povos, né? Porque teve um derramamento de sangue. Na Inglaterra, teve a Guerra das Duas Rosas, né? A Casa Lancaster e a Casa York. Então, assim, a Inglaterra acabou sendo até mais pesado, porque além de ter enfrentado os exércitos franceses, também, que é uma guerra externa, né? Ainda teve também questões internas para resolver, né? Como, por exemplo, o desdobramento da guerra, da Guerra das Duas Rosas. Da Guerra das Duas Rosas, né? Mas, no desenrolar dessas guerras, o que é que ocorre? Ocorre o fortalecimento do poder real. O fortalecimento do poder real, né? Tanto na França quanto na Espanha, né? É curioso, eu estou falando aqui, estou me lembrando, que o próximo assunto que nós vamos trabalhar, né, na sequência, vai ser o quê? Vai ser iluminismo. O iluminismo vai se bater exatamente contra esse aumento de poder das monarquias absolutistas. Vai passar a defender exatamente a limitação aos poderes do rei, né? Que vão ser, assim, plenos poderes. As mudanças na forma de governar tornaram mais claras as diferenças entre o mundo moderno e o mundo feudal. Como assim? Vamos lá, vamos explicar isso aí. Um alô especial para a Thaís Evangelista de Assis, da Unidade Escolar Margarida Silva Costa. Muito bem, Thaís. Seja bem-vinda. Olá, o Everton. Ligado aí, cara.
Beleza. Ok, vamos lá. Muda. A mudança da forma de governar acabou sendo tipo um desdobramento da diferença entre o mundo moderno e o mundo feudal. O mundo moderno e o mundo feudal, né? Tanto é que você está observando nos nossos slides, quando a gente fala assim, Estado, nação, ou assim, monarquia nacional moderna, é em relação à Idade Moderna. Então, monarquia nacional contemporânea, já é, aliás, perdão, monarquia nacional, Estado nacional, né? Estado nacional moderno, Estado nacional contemporâneo. Então, há uma distinção aí, né? Há uma distinção. Por quê? Porque o que é que vai ter em comum? Vai ter em comum que são estados nacionais, ou na Idade Média, ou agora, na Idade Moderna, ou agora. Mas o que é que separa? O que é que distingue, né? Essas realidades. O que tem de comum você já entendeu. Entendeu que o poder está centralizado, né? Você entendeu que surgem os estados nacionais. Isso aí está claro, não está? De boa? Então, tranquilo, belezinha. Mas se te pergunto, descreva as características principais das monarquias nacionais, né? Nós temos que elencar, né, alguns argumentos, como por exemplo, burocracia administrativa. Um grupo de pessoas, né, que tratam das anotações, dos registros, né, da contabilidade, dos dados, né, sobre aquele país. Então, é uma burocracia administrativa, que antes não tinha, galera. Né? Você não observava isso. Então, olha mais, se você vai governar um reino, um país, uma Inglaterra, uma França, uma Espanha, tá entendendo? Então, você tem que ter uma estrutura que lhe dê um suporte. É uma burocracia administrativa. Não é nada mais, nada menos do que isso. Uma burocracia administrativa, né? É importantíssima no sentido de lhe ajudar a organizar o seu império, né? Não era só assim, uma coisa, não tinha uma coisa, não era à toa, tinha uma finalidade bem prática, né? Opa, uma boa tarde especial para Andressa Silva, boa tarde também para Vital Santos, né? O William Santos, o Willane Santos é aluno da unidade escolar, José Tibúrcio, em Betânia, muito bem. Ó, galera, além da burocracia administrativa, também a força militar, que gerou a necessidade da criação de um exército nacional. Vem cá, professor, como é que era isso antes? Antes do surgimento das monarquias nacionais. Meu irmão, você sabe como é que era antes? Na época da Baixa Idade Média, pronto. Cada senhor feudal tinha, né, o seu exército, porque ele tinha que se defender, para não ser pego de surpresa. Então tinha um exército próprio, um exército particular. Isso, aos olhos de hoje, inconcebível, nem pensar. Ninguém pode, porque eu tenho dinheiro, eu vou montar aqui um exército para mim. Não, que loucura é essa? Não pode. Tá? Mas isso começa como? Isso começa ainda no surgimento das monarquias nacionais, quando ele diz que a força militar gerou a necessidade da criação, né, de um exército nacional, de um exército que era formado por profissionais, em que a experiência de guerra, isso tudo era ensinado, era lecionado nas academias militares, enfim. Outra característica das monarquias nacionais é o quê? Leis e justiça unificada, né? Leis e justiça unificadas. Como é que era antes? Eu me lembro até que comentei. Cada feudo, né, tinha sua autonomia. Então, eles memorizavam aí alguns artigos e acabavam utilizando isso, né, no dia a dia. Mas eram leis demais, de cada feudo, de cada condado, cada ducado. O que é que os caras estão propondo? É exatamente redigir
uma série de leis que passem a vigorar em todo o país, e não somente numa casa, numa família, nada parecido, né? Na sequência, surgimento das tarifas e tributos cobrados pelo rei para sustentar as despesas públicas, né? Então, assim, na sequência tem algumas características que são bem próprias, né, bem específicas do surgimento das monarquias nacionais. Então, há toda uma experiência acumulada, né, por parte dessas monarquias. Mas aí vocês estão vendo aí, você tem uma, duas, três, quatro características que ajudam a explicar melhor, né, o que são as monarquias nacionais. Você está vendo essa caravela, você lembra logo deles, né, dos portugueses e dos espanhóis. Botasse um deles numa caravela dessa, o cara podia estar com febre, dor de cabeça, mas ele ficava bonzinho, navegando, viajando. Eita, povo navegador. Os portugueses e os espanhóis. Italianos também, né? Franceses, mas assim, os portugueses e espanhóis se destacam. O desenvolvimento da navegação marítima marcou a busca por expansão territorial dos estados nacionais modernos, tá? Estamos falando de estado nacional, não estamos falando de limites, né, para aquelas pessoas que moram na comunidade, né? Então, cada monarca desse não tinha, meus queridos, interesse em aumentar os seus domínios, mas é lógico que sim. É lógico que sim. Então, a conquista de novos territórios significou uma expansão territorial também, né, dos estados nacionais modernos. Os reis almejavam conquistar riquezas no além-mar, obtendo novos mercados e expandindo o comércio. Observem algo que nós estamos falando desde o início da aula, dessa e da anterior. Em tudo que você vê sobre o surgimento, aliás, sobre a expansão marítima, qualquer assunto assim, né, observe que o interesse econômico ele é muito forte mesmo, né? Nesse caso específico que nós estamos tratando, o interesse da burguesia, né? Então, assim, os reis, está escrito na sua tela, reis almejavam conquistar riqueza do além-mar, obtendo novos mercados, expandindo o comércio. Quem, na prática, vai tomar de conta disso aí tudo é a burguesia. É a burguesia. Ela que vai patrocinar a construção dos navios, boa parte deles. Ela que vai contribuir para a construção de caravelas e tudo. Então, é uma coisa que ela nunca ficou, né? É algo que a gente tem que considerar. Mas eles só queriam clientes para a mercadoria dele? Não. A busca por metais preciosos e o interesse na propagação da fé cristã impulsionaram a descoberta de novos territórios, né? Então eles vinham numa vibe boa, né? Os portugueses conquistando territórios e tudo, e expandindo os domínios, né? E expandindo os seus domínios, né? Então, e o rei ficava bem mais poderoso. Nesse terceiro parágrafo, observe que também está escrito o quê? Como um dos interesses dos portugueses, né, a propagação da fé cristã, tá? A conversão dos índios. É o seguinte, na Europa, a Igreja Católica estava perdendo muitos fiéis, né? E nesse caso, esses padres seminaristas vieram para cá com esse propósito de catequizar os índios, né, de convertê-los à fé católica, né? E fizeram um trabalho interessante nesse sentido, né, nas missões jesuítas, nos aldeamentos. O Estado Nacional moderno português retratou claramente isso na colonização da América portuguesa no século XVI. Tá? O objetivo
dos portugueses foi concretizado na prática colonizadora que ocasionou a ampliação de suas fronteiras, a obtenção de novos comércios o descobrimento de locais com metais preciosos e a disseminação do catolicismo, resumindo perfeitamente as ambições que os estados nacionais modernos possuíam. Tá legal? Então, vamos grifar assim as ideias principais desse segundo parágrafo. Quando ele diz o seguinte: quais eram os objetivos dos portugueses? Vamos lá? Ampliação de suas fronteiras, novos comércios, metais preciosos e o catolicismo. Ou seja, resumindo perfeitamente, as ambições que o Estado Nacional e Moderno possuíam. Olha como salta assim aos olhos quando você marca. E numa véspera de prova, pessoal, isso aqui é importante. Você faz isso aí no PDF que você tem, enfim. Qual era o objetivo dos portugueses mesmo? Vamos lá. Ampliação das fronteiras, novos comércios, descobrimento de metais preciosos e do catolicismo. Então, 4. Né? 4 características dessas monarquias absolutistas. Olha ele aí, o Luís XIV, rei da França, considerado um dos expoentes, né? Um dos expoentes do absolutismo monárquico. Galera, é o seguinte, estou vendo aqui que a gente está falando muito em absolutismo, né? Monárquico. Observe, tratou-se de um período em que os governantes, eles tinham plenos poderes. Eles tinham muitos poderes, né? Olha o caso desse cara aí. O que é que ele fez? O que é que ele disse? Vamos ler. A formação do Estado Nacional moderno representou uma nova fase das relações comerciais entre os países europeus e contribuiu para a centralização do poder político real, como foi o caso do rei francês Luís XIV, que simbolizou, é uma frase, esse período nebuloso, dizendo que l'état c'est moi, traduzindo aí do francês para o português, o Estado sou eu. Né? O Estado sou eu. Era assim que esse cara falava. Ou seja, não estava nem aí, não estava nem aí para poderes, né? Que lhe foram concedidos, mas simplesmente assim com desdém, com ironia, né? Dizendo que estava bem, obrigado. Então, galera, a formação do Estado moderno representou uma nova fase, né? Uma nova fase das relações comerciais. Vamos grifar? Nova fase de quê? Relações comerciais, compra, venda, essas coisas, entre os países europeus, que contribuiu para a centralização do poder político real, né? Como foi o caso do rei francês, né? Luís XIV, que simbolizou em uma frase, esperou dizendo que l'état c'est moi, o Estado sou eu, tá? E o que é uma nação, pessoal? Qual é o conceito de nação? Vocês já escutaram tanto isso? Falar em nação regueira, será que tem a nação regueira? Tribo de Já, Babilônia chama. Fala da nação mingueira, né? Nação flamenguista, lá, uma coisa assim. Mas tem também a nação cigana, tem as nações indígenas, entendeu? Tem outras nações, por exemplo, a nação judaica. Então, essa palavra ela é utilizada com muita frequência. O que eu queria examinar com vocês é o seguinte, é o significado. Para nós, para nós, professores, estudantes de história, que tipo de ideia que nós vamos trabalhar com os alunos sobre conceitos, que, como vocês sabem, conceitos são abstratos, são genéricos, mas você pode ali tentar captar algo dele, né? Veja bem, o conceito de nação. Uma nação, ela é formada por um grupo de indivíduos
que apresenta características históricas, culturais, idioma, costumes, valores sociais, entre outros elementos em comum, formando assim uma identidade cultural, meu povo. Identidade cultural. Então, assim, esses povos que se autoproclamam nação, né? Mas é curioso examinar, por exemplo, em relação a esse entendimento da parte deles, bom, como é que nós enquadramos um exemplo que nós receberemos em relação ao tipo, né, que é ou não nação? Em algumas situações, você vai observar que vai se enquadrar, né? Vai se enquadrando ali no perfil de nação. Mas vai chegar um momento que não vai mais, né? Surge, vamos voltar aqui à nação, né? Surge a necessidade da formação de um Estado-nação próprio, onde será exercido o poder sobre um território delimitado, né? E reconhecido pela comunidade internacional, tá? Então, vejam que há necessidade desse item bem aqui. Não adianta ter antepassado em comum, né? Falar o mesmo idioma e tal, se não tiver o que está colocado no quadro. Um território limitado e reconhecido também, né? Um território delimitado e reconhecido. Reconhecido por quem? Pela comunidade internacional. Vocês sabiam que só para ilustrar esse momento agora, me veio à mente, quando o Brasil proclamou a independência, do Pedro I, né? E aí o que acontece? Ele conclama que as outras províncias, né, também viessem a aderir à independência que ele proclamou, né? E vai acompanhando, e vão seguindo, né? Então, assim, mas não é ainda, pessoal, é isso que eu queria falar. Não podemos identificar ainda, infelizmente, como um sentimento de nacionalismo, né, de apego, tá? Não. Tá? Por quê? Por conta das particularidades que cada região vai ter, tá bom? Então, observe, tem que reconhecer. Quando o Dom Pedro I proclamou a independência, ele ficou naquela expectativa. Se as outras nações do mundo, pelo menos do mundo ocidental, né, iam respeitar essa decisão aí. Então, o reconhecimento da comunidade internacional, ele é fundamental. A partir de agora, vamos comentar, né, sobre algumas nações que não têm um território autônomo. Vamos começar por eles, pelos curdos. Está vendo aí a foto, segurando a bandeira, né? Do Kurdistão, o nome é Kurdistão. Mas veja bem que são numerosos, né? É considerada a maior nação sem Estado do mundo. Nós aqui no Brasil não sabemos nem o que é isso, não é verdade? Como para nós não é muito frequente essa realidade. No nosso caso não temos, né? Nós somos brasileiros e residimos, trabalhamos num território brasileiro. E nos identificamos enquanto brasileiros. Agora, você desconsiderar que existe, cara, gente demais. A população dos curdos soma mais de 26 milhões de pessoas. Mais de 26 milhões de pessoas. Né? Que estão distribuídas nos territórios da Armênia, do Azerbaijão, do Irã, Iraque, Síria, Turquia, que abriga mais de 14 milhões. Então, também espalhados, né? Os curdos. Isso é bom? Não, gente, isso é péssimo. Isso é péssimo. Porque coloca uma grande quantidade de pessoas, né? Aí são milhões, sem ter uma definição para onde é que vão. Os curdos, eles reivindicam a criação de um Estado próprio.
entre o norte do Iraque, o oeste da Turquia e o noroeste do Irã, denominado Kurdistão. Rapaz, já não bastasse a situação para eles, no sentido de manter suas tradições num lugar tão tenso, imagino que aguardando relíquias, né? Lembrança desse período aí. O certo é que está rolando, né? Tá rolando aí todo esse debate em relação aos curdos, né? Palestinos. Aqui provavelmente você já escutou falar neles, né? Nação formada por mais de 7 milhões de pessoas. Rapaz, é um povo muito numeroso que está exposto, né? Os constantes conflitos envolvendo árabes e israelenses, né, provocaram grandes fluxos migratórios. Veja bem o que está escrito aqui. Constantes conflitos envolvendo áreas, né? Árabes e israelenses provocaram um grande fluxo. De palestino para onde? Para o Líbano, para a Síria, para o Egito, para a Jordânia, fato que enfraqueceu a luta para a formação do Estado palestino. Então, veja bem, enquanto o período que eles ainda estavam por lá, estavam lutando, ainda aumentava aquela quantidade de pessoas que estavam se manifestando, né, exigindo a criação de um Estado palestino. Mas, na proporção que aumenta a pressão por parte dos israelenses, né, e a dificuldade do povo que começa a se manifestar para poder garantir a alimentação mínima para esse tanto de pessoas, né? Quem é que ainda está na ativa, tentando a construção de um espaço só para a Palestina? A OLP, Organização para a Libertação da Palestina, continua lutando pela autonomia política, territorial dessa grande nação. Gente, olha, depois da Segunda Guerra Mundial foi criado o Estado de Israel. Havia assim um sentimento de débito, né, dívida da humanidade em relação a todo aquele momento que estava sendo vivenciado, né? Perseguição e morte de judeus. Então, é o genocídio, né? Então, considerando essa situação toda, o que acontece? Né? O general foi preso, né? Ele nessa luta para a conquista, né, de um novo Estado, o Estado da Palestina, que acabou não acontecendo, pessoal, né? Nós temos o Estado de Israel, né, e o Estado... não tem Estado palestino, o problema é esse, né? O problema não tem, é que está colocado aí no segundo parágrafo, né? Os judeus estão espalhados, né, naquela região, mas os judeus conquistaram o Estado de Israel. No entanto, Palestina não consegue ainda, né, organizar um Estado. Tibetanos, ouviram falar nele? Interessante, dessas nações que não têm território, desse que nós comentamos há pouco, quando falamos na tela anterior, quando nós falamos em Palestina, você lembrou, você deve ter visto em algum lugar, no meio de comunicação. Curdos, nem tanto, né? Não é muito famoso, muito conhecido, mas tibetanos é interessante incorporar essas matérias, né? Os tibetanos, pessoal, formado por aproximadamente 6 milhões de pessoas, a nação tibetana, de tradição budista, solicita a criação de um Estado próprio em uma região que é dominada pelos chineses. Rapaz, 6 milhões, não é pouco não, 6 milhões quando foi escrita essa matéria. Algo em torno de 6 milhões de tibetanos, eles ainda resistem bravamente, né, à dominação chinesa. A China oprime de forma violenta os movimentos separatistas no Tibete, né? Além de estimular a emigração de chineses, né, para essa região,
com o intuito de enfraquecer a cultura local. Olha só o que a China faz, gente. Além de não reconhecer, veja bem, além de não reconhecer o direito deles de se organizarem enquanto nação, né? Aí o que acontece? Na mesma sequência, o governo da China vai estimular estudantes, né? E outras categorias mais para irem para, em solidariedade, melhor dizendo, em solidariedade aos irmãos tibetanos, né? Ok. Beleza, né? Tranquilo em relação aos tibetanos. E os bascos? Opa! Esses três aí, professor, não dá nem para ver o rosto dele? Não dá mesmo, não. Porque fazem parte desse grupo, o ETA, que é um grupo muito visado, né? E aí eles dão entrevista dessa forma. Em relação aos bascos, com mais de 2.300.000 pessoas, a nação basca está presente na porção norte da Espanha e no sul da França. Esse grupo ocupa região há mais de 6.000 anos, gente. Então, há muito tempo. Há mais de 6.000 anos. Possuindo língua e culturas próprias. Pronto. Se eles possuem língua e cultura própria, né, é uma das características de um país que é nacionalista. Tá? O grupo ETA, Pátria Basca e Liberdade, realizou vários atentados terroristas, né, como forma de pressão ao governo republicano, governo espanhol, melhor dizendo, para reconhecer a autonomia do País Basco. Toda uma campanha aí para reconhecer, né, a autonomia. É isso que eles querem, viu, galera? Eles querem um espaço, né, para dizer que é deles, né, com fronteiras bem definidas. Isso é interessante. Mas observe que partem para a luta armada. Porque quando bota aí essa foto só mostrando, né, os olhos, é porque já estão envolvidos com luta armada. Luta bem pesada, viu? E os chechenos? Majoritariamente, os chechenos são muçulmanos, né? Majoritariamente muçulmanos. Em torno de 1.200.000 chechenos vivem nas montanhas do Cáucaso, que é território da Federação Russa. Federação Russa. Muçulmanos. Rapaz, os muçulmanos se espalham bem, né? Se espalharam bem, né, na face da terra. Bom. Agora, observe os uniformes desses soldados chechenos. Cara fortemente armado, esses aí, né? Pronto para violência a qualquer momento. Tem que ter muito cuidado para reforçar, né, uma situação como essa. Com a desintegração da União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, a Chechênia declarou independência em 1991. Entretanto, não foi reconhecida pelos russos, que oprimiram a população local de forma violenta, realizando massacres, estupros e torturas, né? Então vejam que não é fácil se tornar independente. A Rússia, nesse caso da Chechênia, não quer perder esses soldados, sobretudo agora, né, que estão participando da guerra também, contra a Ucrânia. Então está aí, chechenos, né, marcado por muita violência. E os caxemires? Novamente, nós estamos na sequência, olha o título: Nações que não têm um território autônomo. Tá? Caxemires, habitado por 5 milhões de pessoas, né, sendo que desses 5 milhões, 4 milhões pertencem aos muçulmanos. 4% pertence aos muçulmanos, desses 5 milhões. E 1 milhão são hinduístas. Essa região é dominada por quem? É dominada pela Índia, pelo Paquistão e pela China. Então, os caras já estavam lá há muito mais tempo e, de repente, né, há uma invasão, há um domínio, né? A maioria dos habitantes muçulmanos solicita, né, que o território seja anexado ao Paquistão. No entanto, os hinduístas são totalmente contrários ao fato. A confusão está armada. Porque enquanto alguns segmentos defendem que seja anexado ao Paquistão, ligado mesmo,
conectado ao Paquistão. Já outros acham o contrário, que não é nada bom que isso aconteça, né? Vamos para as questões? Olha essa primeira questão aí. Teoria na prática. Vamos lá. O trono real não é o trono de um homem. Opa, vamos citando, vamos logo fazer essas devidas marcações, né? Ele está dizendo que o trono real não é o trono de um homem, mas o trono do próprio Deus. Os reis, olha só, os reis, eles são deuses e participam de alguma maneira, né, de alguma maneira participam da independência divina. O rei, ele vê de mais longe, então vê muito, né? Vê de mais longe e de mais alto. Deve acreditar-se que ele vê melhor. Olha aí, Jacques Bossuet aproveita e faz uma defesa, né, do poder teocrático, né? Muito bem. Essas afirmações de Bossuet referem-se ao contexto do século XII, na França, né, no qual ocorria uma profunda ruptura entre a Igreja e o Estado, né, pelo fato de o Papa almejar o exercício do poder majoritariamente. Não. Teve profunda ruptura? Não teve. Então, é errado mesmo. Alternativa B. Porque você tem sempre que estar ligado no enunciado, para não falar diferente. Então, na alternativa C, vai ser o seguinte. Do século XVIII, na Inglaterra, no qual foi desenvolvido a concepção iluminista de governo, como está exposto. Não, gente, é o Jacques Bossuet. Aqui, ó. Jacques Bossuet, ele é francês. O próprio nome já indica, né? Então, não tem nada a ver com a Inglaterra, concepção iluminista, então está errado. D, do século XVII, na França, na qual se consolidava a monarquia nacionais. Exatamente. Então, eis a alternativa correta. Ok? França, século XVII, monarquias nacionais. D, do século XVI, na Espanha, ao momento da união dos tronos de Aragão e Castela. Aqui é o casamento dos reis espanhóis, né? Ok, vamos em frente para a próxima questão. Rapidinho, nesses 3 minutos que ainda restam. Por volta do século XVI, associa-se à formação das monarquias nacionais europeias o quê? A demanda de protecionismo, que é proteger o produto local, por parte da burguesia mercantil, né, emergente, e a circulação de um ideário político absolutista. Então, logo de cara, né, eis a alternativa correta A. B, a afirmação política econômica da aristocracia feudal e a suspensão ideológica liberal para a realização, né, a centralização do Estado. Aqui, pessoal, nós vamos grifar aristocracia feudal, está errado, né, porque a burguesia ela está assumindo o lugar, né, digamos assim, da burguesia, né, ou seja, da aristocracia feudal, da nobreza feudal. Tá, isso que está errado. C, as navegações de conquista ultramarina e o desejo de implantação de uma economia mundial de livre acesso. Não, né? Não tinha essa pretensão toda, né? D, o crescimento do contingente de mão de obra camponesa. Por que cresceu? O que ele diz? E a presença da corrupção, da concepção burguesa da ditadura do proletariado. Então, vamos grifar aí, ditadura do proletariado, que está desconectado, né, desse contexto. Ditadura do proletariado, olha só, como é que... Aliás, fez até assim um jogo de palavras, porque ditadura do proletariado é um conceito materialismo histórico, né, do marxismo. Então, como é que liga aí concepção burguesa de ditadura do proletariado? Está assim muito confuso, né? Está errado. Na alternativa diz o seguinte: o surgimento de uma vanguarda cultural religiosa e a forte influência
do ceticismo francês do defensor do direito divino dos reis. Até que o trecho trata exatamente, né, naquele texto anterior, falava na tese do direito divino dos reis. Esse aqui não toca, né? Então, vanguarda cultural religiosa não procede, não se enquadra. A questão é essa, pessoal, vocês têm que ler com muita atenção. São mesmo pegadinhas, como eu ouvi vocês falando, né? Você tem que ter muito cuidado nas palavras, quando for ler o enunciado, nas alternativas, sempre tendo cuidado de indo grifar, né? De grifar aquelas palavras que você imagina que vai anular aquela questão, porque geralmente tem isso, né? Os próprios elaboradores das questões, eles fazem uso dessas estratégias para tentar nos confundir, tá bom? Mas nada que resista a uma leitura atenta. Tá legal? Meus queridos, nós vamos encerrando por aqui nossa aula sobre estados modernos, tá bom? Um forte abraço e até a próxima aula.